Irmãos, eu queria ler em Gênesis, um texto com os irmãos. Gênesis. No capítulo 6. Vai estar projetado ali. Você está aqui. Do versículo 5 ao 13. Nós vamos ler então Gênesis 6, do versículo 5 ao 13. Os irmãos sabem qual a maior história que aconteceu na humanidade? A maior história, a mais grandiosa de todas as histórias. Qual foi? A maior história do que aconteceu na humanidade? Foi a história da crucificação e ressurreição de Jesus, né? O Salvador que veio, morreu e ressuscitou. Se nós tirarmos essa história, qual outra história seria a maior de todas as histórias? O maior evento, o maior acontecimento, que até hoje nunca houve outro igual. Qual foi? O dilúvio, o acontecimento do dilúvio. A história do dilúvio, irmãos, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Eu, no começo, tive um pouco de dificuldade em acreditar que a história do dilúvio era exatamente como a Bíblia escreveu. Mas com o decorrer dos anos e dos tempos, e vendo a Bíblia, e vendo a credibilidade que tem a Bíblia, e vendo como a gente, interpretando a Bíblia de maneira literal, é sempre que possível, as histórias, os métodos de interpretação. E também não somente isso, vendo que o dilúvio hoje é um dos eventos mais comprovados. Se formos procurar o que as provas, né, o que demonstra hoje que houve um dilúvio no passado, esse maior de todos os eventos, nunca houve igual, é também o mais comprovado. E eu queria falar um pouquinho, não exatamente do dilúvio em si, mas da pessoa que envolveu esse dilúvio, né? Deus, e da outra pessoa que foi o personagem principal, Noé. E eu queria, ao lembrar de Noé, ao lembrar da ação de Deus para com Noé, eu queria trazer para a gente uma história de salvação. De como Deus escreveu uma história de salvação na vida de Noé. E eu queria trazer para a gente essa ideia de que Deus também escreve histórias de salvação. Deus escreve muitas histórias de salvação. Deus tem poder para salvar. E Deus, assim como salvou Noé e sua família, Deus, Ele salva nossas vidas e Ele trabalha em nossas vidas desde sempre. Desde sempre Deus está trabalhando em nossa vida. E eu queria trazer essa ideia para a gente hoje, de que Deus escreve a sua história e está escrevendo a sua história hoje. Então, Gênesis 6:5 fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante de Deus.
do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, pois todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Vamos orar, irmãos. Nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa que temos de abrir sua palavra, de poder lê-la, de poder meditar nela, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus tremendo. O Senhor se importa com a nossa vida, Senhor. O Senhor provou que nos ama, nos enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Nós queremos, Deus, celebrar essa salvação por gratidão ao Senhor nessa noite. Obrigado, Deus, por essa salvação. Nós te louvamos porque só o Senhor é digno de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esta é a história de Noé. Versículo 9. Ele começa assim. Eu pedi para que ele... já colocou ali, né? Versículo 9 começa dizendo: esta é a história de Noé. A Bíblia, ela cita aqui essa que foi a maior de todas as histórias. E quando ela cita, é interessante que Noé não apresentou nenhum currículo. Sabe aquele currículo importante que a pessoa tem? Aquele currículo de escolas importantes que ela estudou, de trabalhos importantes que ela realizou, de lugares diferentes que ela foi ou conheceu. A Bíblia não apresenta nenhum currículo de escolaridade, diploma que Noé teve. A Bíblia não apresenta nenhum tipo de riqueza, dizendo, olha, Noé era um homem muito rico, muito influente em sua época. Ela não apresenta esse tipo de informação quando ela fala de Noé. Ela fala que Noé era um homem íntegro. Versículo 9. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. E o Noé, ele andava com Deus. Essa era a informação que importava para Deus. Que Deus se importou ao escrever a história de Noé. Que Noé era um homem justo e íntegro. E aí, a pergunta que eu faço ali é como o pessoal o pessoal, dá o controle para mim, pode ser? Tem aí o controle? Não? Então, ali a próxima, isso. Como escreveremos a nossa história? Como escreveremos a nossa história? Essa é uma pergunta que tem que ser feita aqui agora. Como eu e você escreveremos a nossa história? Ao ver aqui a história de Noé, o interessante é que, lembrando isso, que Deus olha para a integridade de uma pessoa, ao olhar a sua história, ao olhar você hoje, Deus está olhando para a sua integridade, para a sua retidão. Deus está olhando se você anda com Deus ou não. Deus está olhando se você é diferente de uma geração corrompida. Isso vai lá no coração de Deus, olhando a maneira como você corresponde à relação que Deus quer ter com você, com integridade e retidão. Então, na genealogia de Jesus, se a gente for ver o que as pessoas que estavam lá na genealogia de Jesus, tinham pessoas como Ruth, por exemplo. Ruth, quem era Ruth? Ruth era uma pessoa simples. Lembra que ela saiu, fugindo da fome, mas era uma pessoa simples, não tinha muitos recursos. Tinha pessoa como Raabe, por exemplo. Uma outra história de uma pessoa simples, mas que estava ali na genealogia de Jesus porque tinha fé. Deus olhou para essas pessoas, escreveu a história do Salvador,
usando pessoas assim, colocando essas pessoas na história. Outras pessoas, tinha todos os tipos de pessoas, a Bíblia relata histórias. Relata sim pessoas influentes, pessoas com mais estudo, pessoas com menos estudo, pessoas mais ricas, mais pobres, todo tipo de pessoas. Mas o que a Bíblia deixa bem claro é que quando Deus olhou para essas pessoas, Deus olhou o seu coração, sua integridade. Então, Jesus, por exemplo, ele viveu uma vida simples, rodeado de pessoas simples. Os discípulos, na sua grande maioria, eram pescadores. Mas eram gente que tinha um grande potencial em servir a Deus, em serem usadas nessa terra como referência de fé, de temor a Deus. Esses eram as pessoas. Então, ali, o próximo slide, não querer escrever a nossa história no mundo segundo o mundo, esse é um primeiro conselho que nós podemos ter. Porque Noé, ele não escreveu a sua história nesse mundo segundo o mundo. Ele era diferente do mundo. E aí eu fico perguntando para nós mesmos, que tipo de valores nós temos? Que tipo de futuro nós buscamos? Que tipo de futuro nós buscamos até mesmo para os nossos filhos? Que tipo de influência eles terão? Será que a gente se importa mais com o seu objetivo, por exemplo, do estudo ou do trabalho? Ou será que eu tenho olhos como Deus? Me importo mais com o objetivo da integridade? Essa é uma lição para a gente aprender. Da retidão, do temor a Deus, do andar com Deus, porque Noé era um homem que andava com Deus. Então, não é essa questão de me importar com o mundo, escrever a nossa história segundo o mundo, com os valores do mundo. Existem outros valores superiores, e eu preciso ter os olhos de Deus para ver esses valores superiores. Se somos feio ou bonito, ou se eu sou aceito ou rejeitado, ou se eu tenho conforto, ou se eu não tenho conforto, ou o tipo de conforto que eu espero, ou se eu estou seguro ou inseguro, essas questões não são e não devem ser o alvo principal daquele que quer escrever a sua história segundo Deus no mundo. Não é uma questão de eu me sentir seguro segundo o mundo propõe segurança. Não é isso. Não é uma questão de eu me sentir valorizado segundo o mundo propõe valor. Não é isso. Ou de eu me sentir influente segundo o mundo propõe sucesso e influência. Não, as coisas segundo Deus são diferentes. Deus está olhando numa história para ser escrita com pessoas diferentes. Então, o alvo esse alvo que eu tenho que buscar, não estão nessas coisas. O alvo é obedecer a Deus e andar com Deus. E aí, irmãos, é essa questão da gente ter esse objetivo em nossa vida. Olha, eu preciso ter um alvo em obedecer a Deus e agradar a Deus. Andar com Deus, estar com Deus, para que Deus possa escrever a minha história de uma maneira diferente. Uma outra questão, não somente escrever nossa história, não escrever nossa história segundo o mundo, mas Deus está escrevendo uma história de salvação. Deus escreve uma história de salvação. A sua vida, a minha vida, tem nela escrita uma história de salvação. E quando Deus escreve, pensa na nossa vida, na nossa história, desde que a história da Bíblia, desde o começo da Bíblia até o final da Bíblia, são histórias de salvação. Deus salvando pessoas, Deus se aproximando de pessoas para salvar pessoas. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui. Noé achou graça diante de Deus
porque ele era íntegro e reto, ou ele era íntegro e reto porque ele achou graça diante de Deus? Não precisa responder, mas eu vou perguntar para os irmãos mesmo assim, né? O que os irmãos acham? Aquela questão de Tostines, né, que os irmãos já ouviram. Mas isso aqui é importante, viu, a gente pensar. Para entender a história de como Deus escreve nossa história de salvação. Deus olhou para Noé, lá, viu que Noé era íntegro e reto, andava com Deus, viu que o mundo estava corrompido e perdido, e aí Deus decidiu acabar com o mundo, as pessoas, mas Deus decidiu salvar Noé. E a história de salvação que eu queria deixar com os irmãos é, o versículo 8 fala, o versículo 8 é importante para entender isso. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 8. Noé achou graça diante do Senhor, certo? Então a pergunta, volta lá na pergunta. Noé achou graça diante de Deus porque era íntegro e reto? Ou Noé era íntegro e reto porque achou graça diante de Deus? Para a gente entender um pouco essa pergunta, a gente precisa ler aqui o versículo 8 e 9. Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Isso é Gênesis 6, 8 e 9. Eu acho, irmãos, não somente acho, tem uma convicção interior, um pensamento de convicção interior, que essas coisas acontecem de uma maneira conjunta. A salvação, quando ela vem, ela acontece de uma maneira conjunta em nossa vida. Elas acontecem como num pacote só. Lembra, quem é mais velho vai lembrar aquela ideia dos planos econômicos antes do plano real. Lembram disso no jornal, os mais velhos? Lembram que aparecia um pacote no Jornal Nacional, falava assim, o governo lançou um novo pacote de medidas, aí lançava várias medidas, tal, medida tal, medida tal, medida tal, porque eles não podiam lançar uma medida apenas, porque a crise era tão grande, que eles precisavam mandar um pacote de medidas para resolver uma questão, né? um problema. E aí vinha aquele pacote de medidas para se resolver isso. A salvação é como eu imagino a salvação, como um pacote fechado de medidas que Deus deu para o homem para salvar o homem. Um pacote fechado que Deus realizou para a salvação do homem. Tem ali, né, a salvação, um pacote fechado. Por exemplo, deixa eu tentar mostrar isso aqui de uma maneira melhor. Quando eu estava no seminário, teve um dia que o professor deu uma matéria, e a matéria estava ali o que acontecia na salvação. Então ele colocou uma lista de 8, 9, não colocou muito, se ele quisesse colocar uma lista maior, ele poderia. Mas ele colocou uma lista de 8 itens que acontecem quando uma pessoa é salva. Ali tinha, como por exemplo, hoje eu diria, a santificação, a justificação, a remissão, a redenção, a regeneração, a propiciação. São palavras que ele queria definir o que essas palavras eram em termos de salvação. Santificação, propiciação, regeneração, justificação, que é se tornar justo. Mas a pergunta era, o que acontece primeiro? Para tentar entender isso, né? Essa salvação. O que acontece primeiro? A santificação ou a justificação? A regeneração ou a propiciação? A remissão de pecados ou a santificação, por exemplo? O que acontece primeiro? E era difícil para a gente definir o que acontecia primeiro, em termos assim. Mas uma das conclusões que se chegava é que quando uma pessoa era salva por Cristo, essas coisas aconteciam simultaneamente. Deus regenera a pessoa de dentro para fora, isso é regeneração, é nascer de novo.
Deus dá remissão. Remissão é jogar nossos pecados para longe. A Bíblia fala que nossos pecados estão lá no fundo do mar. Deus justifica. Justificação é como se fosse um ato de um juiz. Quando o juiz declara a pessoa justo. Olha, hoje os seus pecados foram perdoados, mas a sua justiça de Cristo foi concedida a você. Isso é justificação. Isso acontece dentro da gente, justificação. A santificação acontece porque Deus perdoa os nossos pecados, Ele nos torna santos, porque Ele perdoa todos os nossos pecados. Nesse sentido, nós somos santos, porque temos nossos pecados perdoados em Cristo. Isso não quer dizer que a gente não venha a pecar, isso é uma outra questão. Mas, quando a gente crê em Cristo, o Senhor nos torna santos, isso é santificação. Essas coisas acontecem quando? Quando o Espírito vem morar na gente, nos torna nova criatura e nos salva. Santificação é isso. E quando a salvação acontece em nosso coração, o próprio ato de achar graça em Deus é resultado dessa salvação. Como que eu posso achar graça em Deus, se Deus não vir antes ao meu encontro? Como eu costumo dizer, quando alguém dá um passo em direção a Deus, Deus na verdade deu milhares de passos na direção dessa pessoa. Até que essa pessoa pudesse entender aquele primeiro passo da salvação, em ela dar em direção a Deus. Noé achou graça diante de Deus. E aí eu entro com outra pergunta: quando Deus começou a atuar na vida de Noé? Essa é uma outra pergunta. Quando Deus começou a atuar? Então, peraí, se acontece simultaneamente, se Noé achou graça e é íntegro porque achou graça, quando que isso começou a atuar na vida de Noé? Quando que essa salvação começou a atuar? E aí eu encontrei na genealogia de Noé, quando a gente estuda, é uma genealogia abençoada, que é a genealogia de Sete, né? Tem a outra genealogia que não tem Deus nela, que é a genealogia de Caim. Genealogia de Caim é quando se diz assim: Caim se afastou do Senhor, e Caim saiu da presença do Senhor, diz lá em Gênesis. Não fala mais de Deus na genealogia de Caim, porque ele se afastou e a sua genealogia não foi mais abençoada. Agora, quando fala que a genealogia de Sete, Enoque, que foi abençoado, Enoque andou com Deus. Enoque aí era o avô de Noé, né? Avô, bisavô, tataravô de Noé. Era o tataravô de Noé. E o Enoque andou com Deus. Enoque foi a primeira profecia que teve de alguém citada na Bíblia, foi a de Enoque, tirando aquela de Gênesis 3. Mas está lá no livro de Judas. E dizia que Deus ia trazer o julgamento aos ímpios naquela época de Noé. Enoque, então, teve um filho, Matusalém. O nome de Matusalém era A Sua Morte Trará. Olha só, eu acho isso muito interessante, porque lá em Gênesis, aqui no capítulo 5, né, 4 e 5 de Gênesis, onde tem as genealogias, isso está no capítulo 5, os nomes têm significados ali, importantes. O de Matusalém significa Sua Morte Trará. Matusalém, isso eu já falei aqui, eu vou só citar rápido. Matusalém morreu no ano do dilúvio. No ano do dilúvio, Matusalém morreu. Isso quer dizer que provavelmente, ou Deus tirou Matusalém para que Matusalém não passasse pelo dilúvio, ou Matusalém morreu no dilúvio. Eu particularmente tenho a tendência de achar que Deus tirou Matusalém, né? Porque o nome dele, Sua Morte Trará. Filho de Enoque, aquele que andou com Deus, aquele que fez a primeira profecia sobre o julgamento, né? No ano que Matusalém morreu, o dilúvio veio. E aí Matusalém teve um filho, Lameque. Lameque significa aflição. Eu fico pensando, alguém que talvez soubesse ali, que no ano que ele morresse viria o juízo.
quando ele morresse viria o juízo. Ele coloca o nome do filho de aflição, Lameque. Passaria pelo juízo. Passaria pelo juízo. Só que Lameque deu um nome para o filho dele. E aí está a esperança. Porque o nome de Noé provavelmente significa esperança. Aí está a história de Deus escrever a salvação. Porque o nome de Noé significa descanso. Está lá no versículo 9 que nós lemos aqui, de Gênesis, não, no versículo 29 de Gênesis 5. Pois lhe deu o nome Noé, dizendo, este vos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor Deus amaldiçoou. Ele deu o nome e deu uma promessa. Olha, tem esse nome, porque Deus vai nos livrar dessa terra que Deus amaldiçoou. Tinha uma promessa ali, uma história de salvação ali. Era alguém que trazia em si Deus escrevendo uma história de salvação com graça antes mesmo dele nascer. Antes dele nascer. Isso é importante para a gente saber. Antes de Noé nascer. Noé achou graça aos olhos de Deus, mas antes de Noé nascer, existe uma história de salvação sendo escrita na vida de Noé. A graça acontecendo. Noé era íntegro e justo, porque achou graça aos olhos do Senhor, ou a graça achou Noé antes de Noé nascer? A graça achou Noé antes de Noé nascer. Aquele que trará descanso. E aí, o Noé começa a viver de maneira íntegra e justa diante de Deus. Então, irmãos, Deus escreve nossa história de salvação. Mas nós somos participantes também, vivendo uma vida íntegra e justa. E aí, eu fico pensando até que ponto a minha vida, a sua vida, se encaixa com Deus escrevendo salvação. Até que ponto? Até que ponto a salvação é viva dentro do meu coração? Até que ponto a salvação está viva dentro do seu coração? Até que ponto a nossa vida vai desfrutando de salvação, vivendo, achando graça diante de Deus, e vivendo uma vida íntegra e justa, e vivendo essa vida que está sendo escrita, história de salvação. Deus está escrevendo história de salvação. E certamente está escrevendo na minha vida e na sua vida uma história de salvação. Quando Deus começou a atuar na vida de Noé, antes dele nascer. Então, irmãos, outro conselho é fortaleça a pessoa que você é em Deus, porque Noé andava com Deus. Então, eu posso hoje andar com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vive em mim. E aí, essa é uma questão de fortalecimento. Jesus Cristo vive em mim, Jesus Cristo vive em você, que aceitou a Cristo como Salvador. E a nossa ideia e a nossa tarefa é fortalecer a pessoa que você é em Deus, porque Jesus vive em nós. E também lembrar que os fatores externos não são fatores que nos definem. O mundo não nos define mais, não definiu Noé, e não nos define também. O mundo não pode nos vencer, o mundo não pode nos moldar. O mundo, ele não pode nos limitar. Não pode nos limitar. Agora, olha o versículo 11 aqui do capítulo 6 de Gênesis. A terra, lê aí na sua Bíblia, duas características. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Terra que foi destruído lá no dilúvio. E, irmãos, o dilúvio, tinha tanta gente lá no dilúvio como tem hoje. Isso são os que as pessoas costumam dizer. Tem gente que diz que tinha até mais gente do que hoje. Eram bilhões de pessoas, embora a gente não imagine que seja tanta gente, e que tanta gente tinha se corrompido.
Agora, olha uma situação. As pessoas viviam muito tempo. Tinha gente que, Matusalém viveu com quase 900, com quase 1000 anos. As pessoas viviam muito lá. Muito tempo. E as pessoas, por viverem muito tempo, mesmo assim elas não conseguiram andar de maneira justa e íntegra. Pelo contrário, o que foi que cresceu com a longevidade das pessoas naquela situação foi a violência, foi a corrupção. E a violência tem a ver com aquilo que eu faço externo, que eu faço para o meu próximo, com aquilo que eu faço sem amor nenhum. A corrupção tem a ver com aquilo que está dentro da gente, está no nosso coração, com aquilo que a gente é com respeito a Deus. Corrupção, maldade. E diante de Deus, a terra estava desse jeito. Agora pensa, irmãos, pensa. Para pensar um pouco. Eu estava pensando nisso esses tempos atrás. As pessoas viveram 900 anos. Pensa todo tipo de violência, de injustiça, de abuso, de agressão, de ataque, de perseguição. Pensa o tanto de coisa que uma pessoa dessa vive. O tanto de coisa que uma pessoa dessa passa para frente. Passa para frente. Como a terra estava cheia disso. E Noé estava no meio disso tudo. E no meio disso tudo, ele ainda decide, e ele ainda anda com Deus. Ele é diferente no meio disso tudo. Toda essa influência dessas pessoas que tanto tempo estavam juntas, né? Tanto tempo, tanta gente, tanta maldade. No meio disso tudo, Noé ainda achou graça para não deixar com que essas pessoas tirassem dele a retidão, a integridade, a decisão de andar com Deus. Por isso o desafio, fortaleça a pessoa que você é em Deus. E aí eu pergunto, será que tem hoje desculpa para a gente dizer, porque está tudo muito pervertido. Porque olha como o mundo está hoje. Não é assim que a gente diz? A influência da pessoa, do ciclano, a influência do fulano. Eu sou assim porque as pessoas fizeram assim na minha vida. Irmãos, antes de alguém fazer algo em sua vida, Deus já estava atuando com graça na sua vida. Se a gente conseguir juntar essa graça de Deus com a nossa vida, com integridade, e procurar ser íntegro e reto, nós podemos nos fortalecer na pessoa de Deus e andar com Deus. Deus não deixou de andar com Noé. Deus não deixa de andar com pessoas no mundo corrompido. Deus não deixa. Mesmo no mundo corrompido, quando a gente se propõe a andar com Deus, Deus está lá para andar com a gente. Para, com graça, nos fazer encontrar integridade e retidão. Para sermos pessoas diferentes. À luz da graça que havia dentro do coração de Jó, por exemplo, ela não poderia se apagar, porque Deus sabia disso. Jó é outro exemplo disso. Porque quando o inferno inteiro decidiu provar que havia no coração de Jó maldade que desagradava a Deus, o inferno inteiro não conseguiu. E era o inferno inteiro. Porque o próprio diabo foi lá falar com Deus. E o próprio diabo iria usar as armas possíveis para provar algo que mostraria que Deus estava errado com relação a Jó. Para mostrar que o diabo, aquele gostinho, sabe, de ver Deus decepcionado com alguém.
Mas o Jó se fortaleceu na graça, ele tinha algo no coração dele. Tinha uma graça ali que Deus poderia dizer, olha, vai, meu servo Jó. E no versículo 1 lá de Jó 1 fala, não viste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra como ele, homem íntegro e reto que se desvia do mal. O que Deus olha quando Deus quer escrever a nossa história? Então, irmãos, quando Jó falou, meu Redentor vive, e para ele eu vivo, porque tinha esse sentido, o meu Redentor vive, é uma lição para a gente hoje. O nosso Redentor vive, nosso Redentor vive. Então, vamos nos fortalecer interiormente em Deus. E em último lugar, conhecer o juízo de Deus. Isso aqui também ajuda, irmãos, porque Deus chegou para Noé para nos fortalecer com respeito à impiedade, à corrupção que há nesse mundo. Deus chegou para Noé e falou, Noé, eu vou destruir esse mundo. O mundo que está hoje aqui, eu vou destruir. E aí, o que mostra ali também as consequências dos atos humanos. Porque quem conhece o juízo de Deus, quem conhece o juízo de Deus nesse mundo, quem tem temor verdadeiro por Deus, quem sabe do que vai acontecer, e olha, e aqui, irmãos, nós sabemos o que vai acontecer. Nós já sabemos, pela fé nós sabemos. Nós sabemos que esse mundo vai ser destruído pelo fogo. Nós sabemos que Deus derramará juízo nessa terra. Nós sabemos que estamos nos últimos dias. Nós sabemos disso. Nós sabemos. Nós sabemos que pouco tempo falta. E eu imagino que quando que o diabo sabe ainda tem talvez até um pouquinho mais nisso, porque lá em Apocalipse 12 fala que quando ele perceber que pouco tempo lhe resta, aí ele vai fazer de tudo mesmo. E aí o sofrimento vai aumentar grandemente. Mas nós sabemos do juízo de Deus. Esse juízo de Deus tem que mudar a nossa vida, sim. Tem que nos tornar pessoas íntegras, retas, nos ajudar a andar com Deus, nos ajudar a andar mais perto de Deus. Tem que nos ajudar a olhar para a corrupção do mundo e ver talvez um sentimento diferente, talvez de pena, talvez um sentimento de orar para que Deus salve mais gente, tenha misericórdia de mais gente, não sei. Mas nós sabemos sim que o juízo será derramado. De conhecer o final da história e o futuro da humanidade. De olhar para as gerações e já saber o que vai acontecer. Às vezes quando eu vou buscar a Juju lá na escola, eu olho para aquele monte de criança andando e vendo, e eu fico pensando, uau, o que vai ser dessas crianças daqui a poucos anos? Né? Ali, elas estão andando ali, são tudo bonitinho, tá com a cabeça tudo no lugar por enquanto, ou já estão sendo moldadas, não sei. Mas quando cresce, irmãos, o que de pior tem no mundo hoje, elas vão conhecer cedo. Elas vão experimentar cedo. Elas vão experimentar cedo. E aí a gente fica pensando assim, elas vão experimentar cedo, e parece uma coisa meio que normal, né, pra gente. Olha o mundo como está pervertido, é normal a gente falar isso, né? Noé sabia do juízo de Deus. Noé sabia. Irmãos, nós estamos vivendo um mundo onde as coisas vão piorar. Porque a Bíblia diz que as coisas vão piorar. É só ler lá Timóteo 3, 2 Timóteo 3, né? E ver que nos últimos dias os homens serão aquela lista que está lá. Tem outras listas de 1 Coríntios 6 e outras listas. Nos últimos tempos, os homens vão piorar. Mas Deus olha para a gente, está escrevendo na nossa vida uma história de salvação. E a gente precisa olhar para essa história de salvação, se fortalecer nela.
fortalecer nosso caráter, o que a Bíblia chama de homem interior. Procurar ser íntegro e justo para agradar a Deus, para agradar a Ele, somente a Ele. Procurar nos fortalecer. Não olhar para os outros como parâmetro para nós mesmos. No sentido de dizer assim, olha lá no Facebook como as pessoas estão pervertidas, como desculpa para a gente fazer a mesma coisa, ou para a gente não buscar ser diferente. O nosso padrão não é o Facebook. O nosso padrão é Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão de salvação. O nosso padrão é aquele que olha para o mundo, vê o mundo corrompido e se agrada com quem decidiu andar com Deus. Andar com Deus. Eu sei que falando aqui, eu falei de uma maneira bem geral, né, de uma maneira bem, meio que não teve talvez uma aplicação mais direta. Mas eu queria desafiar você a fazer uma aplicação direta no seu coração, agora. Talvez baixar sua cabeça agora e pensar no seu coração. Se você tem cedido para a corrupção, se você tem descrido na santidade, se você tem deixado de andar com Deus, se você tem pensado assim, o mundo está corrompido, então tá bom esse tipo de vida que eu vivo. Se você tem olhado para outras pessoas, isso tem te desanimado. Fortaleça no teu coração o desejo de orar. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. E sabemos que todo passo que damos em direção a Deus, Deus já deu milhares de outros em nosso lugar.